São 6 perguntas que vocês precisam se fazer. E eu quero começar pelo contrato. Depois de falar aqui do contrato, a gente vai passar para a parte de orçamentação. Então, a primeira pergunta qual é? Eu fiz contrato? Porque se você não fez, você já começa com um grandíssimo erro. O contrato, ele tem que ter lá o escopo do serviço com o qual você se comprometeu com o cliente. Tá lá, tá escrito exatamente o que é que o cliente vai levar quando contrata o seu serviço. E por que que isso é um erro grande? Eu já tive uma obra que a gente teve que absorver um monte de serviço, porque não tinha escopo no contrato, embora tivesse contrato, não tinha escopo no contrato, e o cliente tinha entendido que eu ia fazer X coisa, Y coisa, e eu não tinha entendido isso. Então, para evitar o desgaste, para evitar que saísse dali com uma má reputação, a gente absolveu serviços que não estavam no escopo do serviço. Pode ser responsável por parte do prejuízo que você está tendo. Eu me lembro, a gente não tinha projeto elétrico e não estava no escopo do contrato quais eram os serviços específicos. E aí o cliente chegou e falou assim, vamos alocar as tomadas, eu quero tomada aqui, aqui, aqui. E aí o cliente mesmo foi apontando onde é que queria tomar. Eu tinha previsto umas 3 tomadas. E aí, quando juntou alguns cômodos da casa, a gente tinha por volta de 25 pontos ou de tomada ou de interruptor. Aí você se pergunta, esse serviço só pode ser responsável por um grande prejuízo? Não. Mas eu posso somar esse serviço com um outro serviço, com um outro serviço. Eu tenho prejuízo se eu vou fazer um serviço extra, tanto no material quanto no mão de obra. Então, soma tudo e aquilo vai se transformando numa coisa maior, tá? Então, se você não fez contrato, significa que não existe um escopo de serviço claro. E pode ser que você tenha feito contrato como a gente fez nesse caso, mas não fez escopo de serviço. Então, isso já é um erro. Da próxima vez, você vai fazer o quê? Vai fazer o escopo de serviço. Você vai descrever todos os serviços que estão inclusos no que você está vendendo. Se, por acaso, o teu serviço reflete o projeto inteiro, você vai botar que é o projeto inteiro. Você vai anexar a revisão, você vai anexar alguma coisa para mostrar qual é o projeto. E aí, tudo que estiver no projeto, você tem que fazer. Qual é a segunda pergunta que você precisa fazer? Eu ancorei os preços de material previsto no orçamento? Eu cheguei no contrato lá e eu ancorei os preços? Porque se você não fez, já dificulta a renegociação. Quando você coloca o preço lá no contrato, de quanto é que você previu o cimento, o aço, o bloco, as telhas, você ancorou o preço ali. E aí você criou uma cláusula no contrato de que os insumos naquela época estavam nesse preço, que você considera até uma variação de X% e que passando de X% vai haver aditivo no contrato. Porque não tem como prever ao certo exatamente o preço dos insumos no período de 10 meses, no período de 6 meses, no período de 1 ano. E aí, como é que você faz isso, né? Você precisa criar uma tabela, colocar os preços dos insumos relevantes, tá, gente? Né? Faz uma curva ABC, encontra quais são os preços, os insumos mais relevantes, que geralmente vão ser cimento, argamassa, aço, telha, bloco, né? Não vai levar em consideração o prego, né? O prego subiu R$2, eu vou passar para o meu cliente, não é isso. Você vai pegar os insumos que têm relevância realmente, que impactam bastante o teu orçamento, que é provavelmente quem vai te dar prejuízo. Tu não vai tomar prejuízo porque tu errou o preço do arame. Tu não vai tomar prejuízo porque tu errou o preço do prego. Então você vai colocar lá, vai colocar o parâmetro, vai colocar a quantidade, vai colocar o preço unitário e vai definir um percentual de variação. Passou de 5%, passou de 10%, vai ter aditivo. E aí, por que você precisa fazer isso? Porque fica clara a informação para o cliente, né? O cliente, ele vai enxergar ali que estava definido daquela maneira, ele não vai se sentir lesado do tipo, eu nem sei quanto foi o cimento que ele usou no nosso orçamento, agora ele está dizendo que ele vai aditivar porque subiu o preço, mas eu nem sei qual foi a base, e aí você dá essa base para ele. Então essa é a segunda pergunta que você vai fazer. Terceira pergunta, quais foram os itens que eu precisei custear que não estavam no meu orçamento? Pode parecer uma pergunta difícil isso, tá? Mas não é. Eu tenho convicção plena que você é capaz de lembrar aquela vez que você falou assim, caramba, não coloquei isso no orçamento. Do profissional chegar assim, tá faltando tal coisa. E tu pensa, caramba, eu nem botei isso no orçamento. Vou te dar exemplos aqui. Fretes, andaime, escora, vibrador, prego. É pra anotar mesmo. Aqui, vamos levar em consideração o preço. Aterro, a gasolina, o salário do estagiário, se tu tiver um estagiário. Sei lá, um alojamento de uma equipe, se tu estiver trabalhando com o pessoal que tá alojado. Então, você vai anotar tudo que você recorda de não ter colocado lá no orçamento. Qual é a quarta pergunta? Ainda muito parecida assim nessa linha. Quais itens que estavam até no orçamento, mas que você pagou mais caro? Ou que eu cotei errado, ou que houve alguma situação que fez eu pagar mais caro. É que você pensou assim, caramba, o preço que eu coloquei foi muito menos do que isso. Quer ver um exemplo clássico disso, gente? Quando a gente tem limitação de espaço no terreno, principalmente em reforma, que a gente não tem um espaço livre, vocês podem colocar lá no orçamento de vocês a cotação dos agregados fechando caçamba. Eu vou fechar aqui, um exemplo, eu vou fechar aqui uma caçamba com 16 metros cúbicos de areia. O preço vai ser 1. Agora, não tem um espaço. Eu vou precisar comprar de 3 em 3 metros. De 1 em 1 metro cúbico. O preço vai ser o dobro, praticamente. Você imagina, você colocou lá no orçamento que você está comprando de R$70 o metro cúbico. Você está comprando na realidade, na obra mesmo, você está comprando a 110, 120, porque ele tem espaço. Então, além de erro de cotação, além de inflação,
pode acontecer isso também. De você ter visto a logística errada, não ter percebido o espaço e ter comprado, ter colocado lá no seu orçamento o preço assim, muito mais barato. Ou então, eu paguei muito mais caro na limpeza do terreno porque tinha pedra no terreno. Tinha muita pedra no terreno. Eu não vi, eu não visitei o terreno e só depois é que eu percebi que tinha muita pedra. Isso é outra coisa que você ossou e pagou mais caro. Então, anota tudo que você puder lembrar, né? Porque se você não faz controle de obra na época, no período de orçamento, é difícil você lembrar tudo. Existe uma possibilidade de você não fazer e você vai errar no próximo orçamento. Quinta pergunta. No meu orçamento, eu apliquei o BDI correto? Considerei o imposto correto? Eu considerei um percentual de risco? Eu considerei as bonificações corretas? E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente, não vou cobrar 15%, vou cobrar 20% de BDI. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem se eu cobrar 20% de BDI sobre aquele valor de obra, se ele vai ser relevante para minha empresa, né? Se realmente está coerente, mas é porque o mercado está cobrando 15%, então eu vou cobrar 15%. Você vai observar agora que você está tomando prejuízo. Se faz sentido a bonificação que você colocou para o risco de obra, a relevância de obra que você tem, ao risco que você está correndo, para o período, né, econômico, se tem inflação, se não tem. Eu trabalho com percentual de BDI, mas eu avalio, depois que eu coloco o percentual de BDI, eu avalio se aquilo faz sentido para a minha empresa. Eu não boto só o percentual e fecho o olho. Não, eu avalio. O valor sólido desse BDI. Tá dando 50 mil aqui de BDI. Beleza, 50 mil de BDI. Vamos analisar aqui o imposto. Vamos analisar aqui a inflação. Vamos analisar aqui o risco. Vamos analisar aqui quanto é de bonificação mesmo para a empresa. Mesmo usando o percentual, eu avalio esse número. Né? Tem gente que fecha o olho e fala, não, eu tenho que cobrar 20% e joga 20%. Mas às vezes a obra não tem relevância e 20% é muito pouco dinheiro. Tá? Então você vai avaliar também a questão do BDI. Qual é a sexta pergunta? Qual etapa do orçamento você errou?